Bem-vindo ao Mental Ship, o canal onde o conhecimento dobra a cada informação. Na nossa análise anterior, a gente viu o século de sangue, a morte de Marco Aurélio, a loucura de Cômodo e até o leilão do Império. Pois é, hoje Roma entra na sua fase mais sombria. Pense num império sem centro, um exército sem lealdade, um povo sem fé. É aqui que começa a era das invasões, das traições e dos falsos imperadores. A era dos 30 tiranos. Essa é a pergunta que assombra o século III. Nas páginas da sua obra, o historiador Edward Gibbon descreve esse período como um século de puro terror e instabilidade. É aquele momento em que o maior império do mundo se vira contra si mesmo, sabe? E a questão não é mais quem vai governar Roma, mas se ainda existe uma Roma para ser governada. Então, o nosso roteiro de hoje vai seguir essa espiral descendente do Império Romano durante o seu século mais caótico. A gente vai analisar o vácuo de poder, a ascensão dos usurpadores, as fronteiras em chamas e, por fim, o colapso da alma romana. Depois da era dos grandes imperadores, o poder em Roma não tem mais um herdeiro claro, nem uma linha de sucessão que funcione. O que surge então é um vácuo, e esse vácuo é preenchido da pior forma possível, com guerras civis e uma crise de liderança que Roma nunca tinha visto. E essa citação do Gibbon, ela ilustra perfeitamente o paradoxo trágico da época. As legiões, que foram criadas para proteger as fronteiras e manter a paz, se tornam a maior ameaça de todas. Generais ambiciosos, percebendo que o trono estava ali ao alcance de quem tivesse a espada mais forte, começaram a marchar contra Roma e, claro, uns contra os outros. Essa anarquia militar toda leva a gente direto para o nosso segundo ponto, o surgimento dos chamados 30 tiranos. O império, que antes era um espelho coeso da ordem romana, agora se quebra em dezenas de fragmentos, cada um refletindo a ambição de um novo sujeito querendo ser imperador. O que chama a atenção aqui é a velocidade do caos. Num período de mais ou menos 50 anos, entre 235 e 284, a sucessão de imperadores é vertiginosa. Alguns reinam por meses, outros por semanas, antes de serem assassinados pelos seus próprios soldados. A estabilidade virou uma memória distante. E o número impressionante. Mais de 30 homens se autoproclamaram imperadores. Mas atenção, isso não significa que 30 homens governaram o império inteiro. Pelo contrário, significa que o império se desintegrou. Tinha um imperador na Gália, outro no Oriente, outro na Ilíria, todos lutando por um pedacinho do poder. Agora, um ponto crucial. Quando Gibbon e os historiadores antigos usam a palavra tirano, eles não estão falando necessariamente de um governante cruel. O termo se refere a qualquer um que toma o poder ilegalmente, um usurpador. Alguns desses tiranos foram até administradores competentes, generais corajosos, mas a legitimidade deles vinha da força, não da lei. E essa galeria de usurpadores mostra bem o tamanho da fratura. Póstumo, por exemplo, criou um império gálico independente que durou anos. Lá no Oriente, Odenato e depois dele, a famosa rainha Zenóbia, criaram o Império de Palmira. Basicamente, cada província com legiões suficientes via seu comandante como um potencial imperador. Essa frase do Gibbon resume perfeitamente a vida desses homens. O caminho para o poder era rápido e violento, mas a jornada do trono para a tumba era ainda mais curta. A maioria encontrou um fim brutal, muitas vezes pelas mãos dos mesmos soldados que os colocaram no poder. E claro, enquanto os romanos estavam ocupados lutando contra outros romanos pelo controle, as vastas fronteiras do império ficaram completamente vulneráveis. Os lobos estavam nos portões e não tinha ninguém para vigiar. O império estava sendo atacado de todas as direções ao mesmo tempo. No norte, tribos germânicas e godos cruzavam os rios Reno e Danúbio. No leste, o ressurgente Império Persa Sassânida pressionava a Síria. E no oeste, os francos invadiam a Gália. Era uma tempestade perfeita de ameaças externas. E o exército romano? Bom, ele estava exausto, desorganizado e, acima de tudo, desmoralizado. As legiões eram movidas de uma fronteira para outra não para defender o império, mas para lutar numa nova guerra civil. Cada província foi forçada a se virar sozinha, o que só alimentava ainda mais esse ciclo de usurpação. E aqui, Gibbon de novo acerta bem na ferida. A ferramenta de poder e conquista de Roma se tornou a causa direta da sua fragmentação. O exército não era mais um escudo, mas sim um martelo que quebrava o império em 1000 pedaços. Agora a gente vai do colapso militar para o colapso interno. Porque a verdadeira queda, segundo Gibbon, não aconteceu só nas fronteiras, mas dentro da alma romana. A estrutura estava sendo esvaziada por dentro.
Os sintomas estavam visíveis por toda parte. A moeda foi tão desvalorizada para pagar os soldados que perdeu quase todo o seu valor. O comércio parou porque as estradas se tornaram perigosas. A corrupção virou a norma. A fé nos deuses antigos, que pareciam não proteger mais Roma, começou a ruir. E o mais importante, o que significava ser romano num mundo de medo e caos. Essa reflexão é devastadora. A famosa paz romana tinha sido construída sobre a lei, sobre a ordem. Agora, o medo governava. A única autoridade que era reconhecida era a da espada. A civilização estava dando lugar à sobrevivência brutal. Então, o ponto central é este. Quando a lealdade precisa ser comprada com ouro a cada nova batalha, a fidelidade desaparece. Quando o medo se torna a principal ferramenta de governo, o império como ideia, como pacto social, já caiu. O que resta é só esperar pelo funeral. Gibbon, portanto, retrata o século III como o ponto do colapso total do sistema. Roma perdeu o controle das suas fronteiras, da sua economia e, finalmente, da sua própria fé e legitimidade. O império não era mais uma nação unificada, era um campo de batalha para ambições conflitantes, um sistema que se devorava por dentro. Isso nos leva a uma reflexão, né? A história parece mostrar que é possível, sim, identificar o momento em que uma liderança se torna tão fragmentada, tão focada em si mesma, que simplesmente deixa de inspirar confiança na estrutura que deveria sustentar, seja ela grande ou pequena. A história nos deixa lições eternas. Apoiar o canal nos permite continuar revelando essas lições. Para quem quiser se aprofundar, os links para adquirir Declínio e Queda do Império Romano estão na descrição. A leitura dessa obra ajuda muito na continuação deste trabalho. E a lição principal desta análise é esta: o império não cai de um só golpe. Ele se despedaça em 1000 ambições. A maior ameaça não veio de fora, mas da desintegração interna, daquele momento em que a ambição individual se tornou mais importante que o bem comum.